Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como foi e como está sendo a minha experiência com o arquétipo da chave. Eu não tinha conhecimento sobre os arquétipos, eu descobri aleatoriamente no canal do YouTube, aleatoriamente entre aspas, né? Como eu pesquiso muita coisa sobre espiritualidade, chakras e entre outros assuntos envolvidos relacionados a essa parte, automaticamente o YouTube me recomendou o canal de uma moça, Daniela Cândido, onde eu fui ver o título, né, que estava lá na imagem do vídeo dela, e eu fiquei curiosa em saber o que eram arquétipos, porque até então eu não tinha conhecimento, e daí eu achei muito interessante ela falando sobre o arquétipo, que eles conversam com o nosso inconsciente, né, que faz parte do inconsciente coletivo, e que essas imagens, elas passam alguma coisa pra gente, mesmo que de forma inconsciente. E que as marcas, grandes marcas, elas acabam usando sim esses arquétipos para vir a nos influenciar, a comprar coisas, usar seus produtos. Eu achei aquilo fantástico e eu fui mais a fundo buscar sobre os arquétipos. E o que mais me chamou a atenção foi o arquétipo que eu andei pesquisando sobre a chave antes de começar a ativar. Inclusive foi no vídeo dessa moça, Daniela Cândido. E eu achei muito interessante porque eu estava precisando disso, dessa virada de chave, né? Mais pra frente aqui eu vou contar para vocês as principais coisas que me aconteceram, tá? E aí como eu fiz? Eu entrei no Pinterest, né? E procurei uma imagem de uma chave, uma imagem com que eu mais me conectasse, que eu mais gostasse. E daí eu coloquei na tela do meu celular. E ficou. E uma coisa que aconteceu muito logo em seguida que eu ativei esse arquétipo, eu não vou conseguir lembrar o certo sobre as datas, tá? Mas foram coisas que foram acontecendo logo em sequência que eu ativei esse arquétipo. Foi o quê? Fazia quase um ano que eu estava numa empresa, num impasse, que eu tinha pedido para ser mandada embora e eu não tive essa resposta durante um bom tempo. Detalhe, ia fazer 8 anos que eu estava nessa empresa, porém depois da pandemia aconteceram muitas mudanças e eu já não sentia mais que eu estava fazendo parte da empresa, né? Continuei trabalhando durante esse período de um ano que eu tinha pedido para ser mandada embora, mas ficou ali uma coisa travada, uma coisa presa, eu já não queria mais trabalhar lá, já não estava me sentindo bem. Então eu fui e pedi para me mandar embora, porém demorou aí quase um ano. E a primeira coisa que me aconteceu quando eu ativei esse arquétipo foi que eu fui mandada embora com todos os meus direitos pagos corretamente e eu fiquei assim, meu Deus, será que é o arquétipo que está funcionando? Será? E eu falei, gente, que legal. E assim, eu fiquei muito feliz com esse acontecimento, porque foi ali realmente um fechamento de ciclo. Já tinha dado tempo, então aquele ciclo se fechou, aquela porta foi fechada e tá tudo bem, e ficamos tudo ok. Sou muito grata a essa empresa, né? Aprendi bastante coisas lá, mas chegou o fechamento do ciclo para outro ciclo se iniciar. E a segunda coisa que aconteceu foi o meu casamento. Já fazia 3 anos que eu já estava morando com o meu marido e a gente decidiu se casar. Estava fazendo um tratamento não, né? Fazendo uma bateria de exames para saber se estava tudo ok, futuramente se a gente quisesse ter filhos e tal. E numa consulta para fazer o cadastro, a atendente pegou e perguntou nosso estado civil e ele já veio de um primeiro casamento e eu também. Então nós dois juntos estávamos divorciados. E aquilo era um constrangimento danado pra gente, né? Tipo, divorciados, estamos juntos, era esquisito. Então, desde esse dia em diante, a gente ficou meio assim e a gente acabou, né, se casando. Firmamos aí um compromisso. Então, com a ativação desse arquétipo, eu acredito que é um início de um novo ciclo. E a terceira coisa que me aconteceu foi que eu comecei a ficar incomodada com uma pessoa. Eu já estava achando muito estranhas as atitudes dessa pessoa e aí do nada eu fui fazer uma pesquisa no Google em relação a sentimentos. E daí caiu direto num site de uma psicanalista falando sobre transtorno de personalidade narcisista e todos os requisitos, sintomas batiam com essa pessoa. E aí eu descobri que o problema, na verdade, nunca fui eu, que o problema era sempre com a pessoa, né, dentro dela. Eu não tinha nada a ver com a situação, porque ela projetava em mim toda a sua ira, toda a sua raiva, todo o seu desprazer com a vida era jogado em cima de mim.
Então, isso foi uma virada de chave também, porque eu escutei uma vozinha na minha cabeça. Pesquisa na internet o porquê desse sentimento esquisito que você sente com essa pessoa, esse incômodo. E eu fui pesquisar e caí no site dessa psicanalista, onde ela tem um canal no YouTube, inclusive, e eu maratonei esses vídeos de cabo a rabo, e eu falei, gente, eu comecei com uma pedra cinza, que ela orienta, né, quando a gente não consegue se afastar de vez. Fiquei mantendo a pedra cinza, falando o mínimo possível, até que eu fiz o contato zero. Então, isso também foi decorrente quando eu ativei o arquétipo da chave, tá? E o quarto acontecimento foi a mudança de profissão, porque eu passei por duas mudanças. Quando eu estava no emprego que eu falei, que eu saí, eu era supervisora de campo. Depois de supervisora de campo, eu tinha me formado na faculdade de estética, eu estava como esteticista. E depois eu tive a mudança de esteticista para terapeuta, porque eu consegui me encontrar através dessas viradas de chave, com autoconhecimento. Eu descobri que a minha profissão em si, o que faz o meu coração ficar quentinho, é trabalhar como terapeuta holística. Então, isso também foi recorrente quando eu ativei o arquétipo da chave, tá? E eu achei isso fantástico, porque eu já estava ficando incomodada também com a profissão da estética, porque eu não queria trabalhar mais com os procedimentos minimamente invasivos, que era com agulha, trabalhar com o corpo dessa forma. Eu queria algo mais profundo, sabe? Quando uma pessoa ia lá falar para mim que estava com retenção de líquido, que eu fazia anamnese, eu ficava tentando descobrir o que estava entre as entrelinhas para a pessoa estar sentindo aquilo, sabe? Então, já estava dentro de mim como trabalhar como terapeuta, eu só não tinha descobrido ainda. Então, eu acredito que o arquétipo da chave, ele veio a me ajudar, sim, a ter essas viradas de chave maravilhosas. E o quinto acontecimento foi o quê? Eu fiz 2 mentorias de posicionamento profissional e como vender, porque eu tenho uma rede social, eu trabalho como terapeuta, tendo presencial aqui na minha cidade. E eu acredito que foi decorrente também aí a ativação do arquétipo da chave, porque assim, eu tinha muita vergonha de aparecer. Tem até uns vídeos meus aqui antigos no canal. Eu já estava fazendo uso do arquétipo da chave, mas eu tinha muita vergonha de aparecer em rede social. E hoje em dia eu já consigo aparecer muito mais, eu consigo falar dos meus produtos, eu consigo fazer vídeos meus na hora da massagem, que eu também trabalho como massoterapeuta. E isso também eu acredito que foi decorrente aí depois da ativação do arquétipo da chave. Então, assim, eu não tive, aliás, a parte do lado sombra eu tive, porque eu tive muito desconforto quando eu descobri sobre a pessoa do transtorno de personalidade narcisista, porque foi muito doloroso enxergar. Então, eu acredito que isso é uma sombra do arquétipo da chave, mas tudo bem, é um incômodo, é uma dor que serviu para curar. E olha, eu não tenho o que falar e a chave foi horrível, não. Pelo contrário, usar o arquétipo da chave, ele me abriu, assim, várias portas, fechou o que precisou ser fechado, porque já deu prazo de validade. Então, se já deu prazo de validade, então o ciclo precisa ser fechado. E eu recomendo muito o uso desse arquétipo, tá? Então, você faça uma análise antes de ativá-lo, tá? Porque se você tem receio de descobrir coisas, então não use, tá? Mas se você quer descobrir, ative esse arquétipo, porque ele vale muito a pena, sim. Você vai ter várias viradas de chave, assim como eu tive, assim como eu estou tendo. Ele tá ativado aqui na tela do meu celular, tá? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo como eu ativo o arquétipo na minha vida, tá? E assim, não tive uma data certa desde quando, uma semana depois já começou a fazer efeito, também não é assim. É uma energia muito sutil e você tem que prestar bastante atenção. Por isso que é uma ferramenta para autoconhecimento, porque você precisa se observar, saber como estão seus comportamentos depois que foi ativado determinado arquétipo. E, gente, eu recomendo o uso da chave, porque é um arquétipo maravilhoso, tanto para a parte espiritual, tanto para a parte matéria física. Então, se você tiver interesse, faça o uso do arquétipo para você ter as suas viradas de chave também, assim como eu tive, tá bom? E se você gosta de vídeos assim, aqui do canal, onde eu conto a minha experiência com os arquétipos, bom, esse é o primeiro vídeo, mas eu vou estar fazendo mais vídeos em relação aos arquétipos do meu uso, o que eu tenho ativado na tela do meu celular. E se você gosta, deixa o seu joinha que me ajuda muito. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai compartilhar para mais pessoas. Então se inscreve, compartilha com alguém e a gente se vê nos próximos vídeos.